cinzas é traçado o sinal da nossa salvação, o sinal de esperança, que é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E considerando as cinzas como a nossa realidade de pecado, como as consequências do pecado pelo mundo, as cinzas, então nossas cinzas e as cinzas de nosso tempo, as cinzas que estão pelo mundo, precisamos então olhar de maneira urgente e constante sempre para este sinal da nossa salvação, como a nossa esperança, que é a cruz de Jesus. Tomar a cruz como nossa esperança, contemplar a cruz como nossa esperança em tempos esses em que as cinzas são bem densas. E tomar a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo como nossa única esperança, como a nossa verdadeira esperança, como toda virtude é uma ação, e a esperança como uma virtude teologal, então é uma ação, ela nos leva também então a agir, a tomar atitudes. Atitudes essas que o Evangelho, Jesus hoje instrui, né? As 3 atitudes clássicas e fundamentais, essenciais: oração, jejum e esmola. E o que essas 3 ações, tomando a cruz como a nossa esperança, nos diz o início desta quaresma? A oração como atitude da esperança é a confiança filial que nós temos em Deus nosso Pai. Essa confiança filial, essa confiança de filhos e filhas no Pai, é construída, é edificada internamente, no mais íntimo de nós. Por isso que Jesus diz: entra no teu quarto. Esse entrar no teu quarto, entra na tua intimidade, entra no mais profundo de ti para falar com o Pai. Porque no mais íntimo de nós, no mais profundo de nós, está presente Deus Pai. Por isso então esse entrar no quarto, e aí construir essa relação de intimidade e de confiança. A oração como esperança que brota da cruz, a esperança na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, é então saber que mesmo quando ao nosso redor ninguém escuta ou nada nos atende, eu sei que no meu íntimo Deus me escuta, Deus me atende, Deus me ouve, porque é o meu Pai. Porque quando olhamos para a cruz, podemos imaginar todo um silêncio, vemos todo um silêncio diante de todas as pessoas, ninguém atendendo, ninguém socorrendo, ninguém estando ali amparando ao Senhor na cruz. Mas há sim uma confiança filial do próprio Jesus em Deus Pai, em cumprir com a vontade do Pai, em abandonar-se à vontade do Pai, até mesmo quando parece que o Pai abandonou o Filho na cruz, mas não, o Pai está presente e escutando com certeza, e sofrendo com o Filho, estando presente ali também no suplício da cruz, junto ao Filho. E essa então é a atitude da oração como esperança. A oração então é para nós como um olhar acima de todas as cinzas, as nossas, as cinzas do mundo, um olhar para o alto, um olhar acima, para olhar então que há uma presença, que há um socorro, que há o auxílio, que há sim o sustento sim para nossas vidas, mesmo diante de tantas cinzas. Por isso não podemos deixar de rezar, por isso não podemos deixar de orar, e olhando para a cruz, a oração então como esse olhar de esperança, como esta confiança, como essa esperança filial no Pai sempre, sempre, em todos os momentos, até mesmo entre as cinzas. A segunda atitude, Jesus fala do jejum. Tomar a cruz como nossa esperança
é trilhar um caminho de renúncias. O próprio Jesus vai dizer, e nós vamos escutar em todo esse período do tempo quaresmal: quem quiser me seguir, tome a sua cruz, renuncie-se a cada dia, tome a cruz cada dia e siga-me. Renunciar, tomar a cruz para seguir Jesus. Então o jejum significa então uma renúncia aos nossos excessos. Viver da esperança na cruz é renunciar àquilo que é supérfluo, é renunciar àquilo que são os nossos excessos, e não só excessos materiais, a superfluidade material, mas os nossos excessos também de atitudes, de palavras, de pensamentos, de sentimentos, porque sempre todo excesso nos leva a errar. Todo excesso também é uma forma de cinzas que devemos renunciar, que devemos então tirar. O jejum, como atitude da esperança, é educar o nosso corpo para as realidades do alto, porque a esperança aponta para o alto, a esperança leva para o alto, a esperança nos faz olhar para o alto. Então o jejum é treinar, educar o nosso corpo para essa realidade maior do que aqui se vê, do que aqui se sente. O jejum, como atitude da esperança na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, é justamente apoiar-se naquilo que é a realidade espiritual. É apoiar-se nas coisas que não passam. É apoiar-se justamente nas coisas que permanecem, são eternas. O jejum nos educa a isso, nos leva a isso. E a esperança é justamente isso, é caminhar por aqui sabendo então, apoiando-se naquilo que não passa, apoiando-se naquilo que realmente é permanente, buscando de apoiar-se nos valores que realmente são verdadeiros e eternos. Porque, de novo, considerando as cinzas passam. Por mais que as cinzas são realidades, as cinzas realmente nos faz ver as consequências do nosso pecado, as cinzas realmente nos faz sofrer e sentir, mas elas também passam diante daquilo que é eterno, diante daquilo que é a realidade espiritual, diante daquilo que a esperança nos aponta, diante daquilo que a esperança nos faz olhar para o alto. Então o jejum, renúncia dos nossos excessos, apoio naquilo que é espiritual, naquilo que não passa, para vivermos essa esperança. Entre as cinzas, as nossas cinzas e as cinzas do nosso mundo, o jejum então é uma força interior, é o permanecer firme, é o perseverar naquilo que realmente vale a pena, naquilo que não passa, naquilo que é espiritual, para passarmos por tudo isso, para atravessarmos as cinzas da inconstância, daquilo que é transitório, daquilo que não é permanente, daquilo que não é digno, daquilo que não vale, dos excessos que nos atrapalham. Depois, a terceira atitude, a esmola, a caridade. Não pode haver caridade sem esperança. O espaço para o amor crescer e desenvolver-se é o espaço dado pela esperança. Porque a esperança expulsa o medo, expulsa o desânimo. E essas realidades, a realidade do medo e do desânimo, podem abafar e esfriar o amor. Por isso, então, não há como desenvolver, como praticar o amor sem a esperança. Por que que na cruz, quando nós olhamos para a cruz, nós contemplamos e sabemos que o amor está presente? Porque há esperança. A esperança da cruz transcende todo o horror do ato da crucifixão, todo o ato aterrorizado que houve, de violência, de ódio que houve contra Jesus, que está na cruz. Nós podemos contemplar o amor diante de tudo isso, porque a esperança transcende todas essas atitudes de horror da crucifixão, e por isso então sabemos que ali na cruz está o amor. Então não pode haver caridade sem esperança, não há como praticar a caridade sem a esperança, porque ela ajuda o amor a crescer, ajuda o amor a atuar. E diante das densas cinzas do mundo,
A cruz então vai nos dizer o quê? É possível sim amar, mesmo entre densas cinzas. É possível amar. E é este amor que é transformador, este amor que nós devemos então esperar, confiar, se abandonar e buscar de agir, de praticar. É possível. Mesmo que sejam fortes cinzas em nosso tempo, mesmo que o nosso mundo esteja coberto por fortes cinzas, isso não nos impede de amar e acreditar na força deste amor, como contemplamos na cruz. O amor em relação à esperança na cruz de Jesus, ainda diz, podemos contemplar na cruz aquela afirmação bonita de São João da Cruz, quando ele diz: no entardecer da vida seremos julgados pelo amor. No entardecer da vida seremos julgados pelo amor. Ter esperança na cruz de Jesus é saber então que é o amor que nos salva. É o amor que, o julgamento pelo amor significa salvação. E ao mesmo tempo é o amor que justamente nós devemos então buscar, praticar, edificar, consolidar a nossa vida, porque este amor, no entardecer da nossa vida, por mais triste, por mais forte, por mais pesado que seja, mas é este amor que nos regenera, é este amor que nos redime. Deve ser a nossa esperança, deve ser o nosso agir no amor e na esperança. Contudo, as instruções que Jesus nos dá, oração, jejum e esmola, elas possuem uma outra orientação bem comum. Jesus vai falando sempre da oração, do jejum e da esmola, numa invisibilidade. O oculto do teu quarto, lava o teu rosto, perfume para que ninguém veja que está em jejum. Quando deres esmola, não toque as trombetas. Há uma invisibilidade em realizar todas essas ações. E por quê? Nós estamos contemplando a cruz como nossa esperança. A esperança não é a certeza do que se vê. A esperança é um saber e um confiar numa realidade que existe, que verdadeiramente é real, mesmo que ainda não estamos vendo, mesmo que ainda não se vê. Repito, a esperança não é certeza do que se vê. Aqueles que se apoiam e esperam na cruz de Jesus, aqueles que tomam a cruz de Jesus como esperança, sabem, ainda não se vê, mas sabem que está presente na cruz a força da ressurreição, a força da vida nova, a força do perdão, a força da superação, a força de um novo, mesmo que ainda não esteja visível, mas não deixa de ser real e estar presente. E isso é viver a esperança. Por isso, essa invisibilidade, não porque não é real, mas porque nós confiamos e esperamos até que se manifeste então plenamente essa realidade que já é, que já está e que nós confiamos. Portanto, meus irmãos e irmãs, desejo que esta quaresma seja para nós aquilo, claro, a reflexão pessoal de cada um, o exame pessoal de cada um, a oração pessoal, a meditação da palavra. Cada um com certeza deve refletir de maneira pessoal diante de Jesus aquilo que precisa trabalhar, aquilo que precisa cultivar nessa quaresma, mas de modo geral desejo que possamos tomar a cruz de Jesus como nossa esperança. E tomando a cruz de Jesus como nossa esperança, atuar neste mundo às vezes tão cinzento, com a oração, com jejum, com caridade, para que possamos então dissipar, iluminar e tirar das cinzas aquilo que realmente é real, aquilo que realmente é iluminador, aquilo que realmente vale a pena consistir e edificar as nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.